Bom, vamos falar de um outro tema que está pegando aí ao longo das semanas aqui no 3 em 1, né? Que é a fuga lá dos detentos de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Depois de prender os suspeitos que ajudaram esses fugitivos da Penitenciária Federal, a polícia tem suspeitas sobre o paradeiro deles. Quem vai contar é a Janaína Camelo. E onde as autoridades acham que eles podem estar? Janaína, traz aí o tema para a gente colocar para o debate depois. Boa tarde, Evandro. Pois é, a principal suspeita aí das investigações da Polícia Federal é que esses 2 foragidos da penitenciária de Mossoró estejam no Ceará. Ou seja, já tenham atravessado aí a fronteira com o Rio Grande do Norte, né? Entre o Ceará e Rio Grande do Norte, estejam aí no interior cearense. E essas informações, elas coincidem com últimas diligências que a Polícia Federal fez. Isso na última quarta-feira, anteontem, no Ceará, diligências que aconteceram na cidade de Mossoró, né, onde está ali a penitenciária, e também em 2 cidades aí do interior do Ceará, que são a cidade de Aquiraz e a cidade de Quitéria. Então lá a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão, segundo a Polícia Federal, contra envolvidos aí, supostos envolvidos em dar apoio a esses foragidos, fuga que aconteceu na última quarta-feira, né? Então foram efetuadas aí 3 prisões e apreendidos celulares e um veículo que, segundo a Polícia Federal, tenham sido utilizados aí no fornecimento de armamento a ser empregado nessa fuga. E hoje pela manhã, uma notícia nova que chegou agora, foi preso no Acre o irmão de um dos fugitivos. Ele estava aí com mandado de prisão em aberto por roubo e também participação em organização criminosa. Essa prisão acabou acontecendo em razão dessa operação, né, de busca e captura aí desses 2 foragidos. E hoje também chegou à cidade de Mossoró 111 homens da Força Nacional que vão atuar aí nesse apoio da operação de busca e captura. Parte desses homens já chegou nessa madrugada na cidade e a outra parte está chegando agora à tarde. Parte desse efetivo vai atuar especificamente no bloqueio das rodovias. E aí, segundo o Ministério da Justiça, que está coordenando essa operação toda, a Força Policial está aí em processo de alinhamento estratégico para definir as escalas das operações. Então, as atividades acontecem aí pelos próximos 30 dias com esse reforço, mas o Ministério da Justiça reforça que, na verdade, não há prazo nenhum, né, para o fim, para terminar essa operação de busca desses 2 foragidos, obviamente. É com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Bom trabalho para você aí em Brasília. Gustavo Segré, contingente, o efetivo está só aumentando. Sim, mas... E aí eles estão prendendo ao redor. Tem desconfianças e eu não sei, né, de que forma que informar isso poderia facilitar o trabalho da polícia, né, dizer que eles estão no Ceará. Mas prendê-los ainda está faltando a gente observar. Não, e 30 dias até... Não, a operação termina quando eles sejam detidos. Não tem prazo. Como é depois de 30 dias que vai deixar a pessoa aí livre? Eu não vejo nenhuma relação entre esses 2 fugitivos que estão na parte de Mossoró, Ceará, com a prisão do irmão que está no Acre. Acre é outro lugar, não tem nada a ver com essa busca. Pode ser uma questão de, não prendemos ele, mas prendemos o irmão. Mas a cidadania precisa uma resposta. E a única resposta válida não é a quantidade de pessoas, mais 111 pessoas da Força de Segurança Nacional, não. Eles têm que ser detidos. E se eles foram ajudados e têm arma, a coisa complica muito mais. Agora, como 2 pessoas conseguem toda essa estrutura com todo o Estado e a força do Estado por trás, que não consegue prender 2 tartarugas? Não estou dizendo tartarugas em termos de pessoas que estão a pé ou que fugiram de um lugar que se autopercebia de máxima segurança, mas que claramente não era, e que está sendo o hazme-reír, porque está mostrando que não tem nenhuma política que permita capturar os 2 de novo. Fala, Luiz Felipe Dávila. É isso aí, ou seja, se não capturou nas 48 horas que eles estavam no redor, não tem como capturar agora. Agora a coisa está ficando cada vez mais complicada. Eles já estão em outro lugar, já tem respaldo, e eu tenho certeza que lá o Comando Vermelho, porque eles são membros do Comando Vermelho, já sabe inclusive onde é que vão ser as blitz da polícia e, portanto, estão orientando os 2 ou ajudando os 2 a rotas alternativas. Isso mostra essa incompetência do Estado em lidar com segurança pública. É assustador. Um exemplo desse ilustra tudo o que está errado.
né? Desde a construção do presídio, a Câmara que não funciona, revistas que não eram feitas, o próprio ministro admitindo que porque era dia de carnaval todo mundo relaxou um pouco. É inacreditável. E a gente está falando de um presídio de segurança máxima. Então, nessa altura do campeonato, os dois fugitivos estão respaldados, armados, municiados, com informações, inclusive, onde a polícia vai fazer as suas blitz. Então, agora vai ser cada vez mais difícil encontrar os dois. O Fábio Piperno, você entende que o modo como as situações acontecem expõe a incompetência do governo federal e até das forças de segurança agora em localizar essas pessoas? Bom, eu sempre disse que as forças de segurança aqui do Brasil, elas jamais primaram pela competência. Eu sempre cito aqui, a gente brinca até, mas foi algo muito sério, a história da fuga do Lázaro. O estado inteiro atrás de uma pessoa. Todo mundo sabia mais ou menos onde ele estava e cada dia ele aparecia em um lugar, assustava alguém e tal. Imagina esses dois que têm o aparato de uma grande organização criminosa. Porque naqueles 2, 3 primeiros dias, eles eram dois fugitivos aí no meio do mato, sem muitos recursos. A partir do momento que eles entram numa casa, conseguem jantar, arrumar roupa, arrumar um celular com um carregador, para se comunicar com o mundo exterior, porque ali naquele momento é inaugurada a comunicação deles com aqueles que podiam, de alguma forma, lhes prestar algum apoio. A partir do momento que eles conseguem isso, é claro que fica tudo muito mais difícil. E quando se fala que muito provavelmente eles já estejam no Ceará, é porque certamente eles já têm o suporte de alguém que eles não vão andar tudo isso a pé, evidentemente. Né? Então, agora é claro que vai ficar muito mais difícil. Você entende também, Alan Gani, que ficará muito mais difícil agora dar uma resposta para a sociedade sobre essa fuga que já começou com um problema estrutural no próprio presídio de segurança máxima? Muito mais difícil, mas eu acho que a sociedade ela espera a seguinte resposta, Evandro. Como é que o governo, através do Ministério da Justiça, contrata uma empresa que ele não sabe quem é o dono, ou o dono é um laranja, né? Num contrato literalmente milionário, onde o dono recebia 12 auxílios emergenciais. Essa história não fecha. Que, se não me engano, um contrato que foi feito no governo anterior e renovado nesse, né? Então, exatamente. De alguma forma faltou entendimento de ambas as partes, né? Exatamente. Começou no governo anterior, foi renovado. Então, tem alguém que é responsável por isso. A gente não sabe quem é, mas tem que ir atrás do responsável. Como é que... eu vou mudar aqui. Esqueça o presídio de segurança máxima. Imagine se fosse um hospital, né, para ficar mais concreto. É tão grave quanto. Então, imagine o Ministério da Saúde, né, contratando um hospital de maneira completamente sem critério, não sabendo quem que é o dono. É a mesma coisa. O presídio de segurança máxima é algo de interesse supremo da sociedade, assim como um hospital, assim como uma escola, né? A gente está falando de temas muito importantes, sensíveis, educação, saúde e segurança pública. Então, como é que você contrata uma empresa sem nenhum tipo de critério, né? E aí, é claro que o resultado vai ser desastroso. Se você já fez a contratação sem saber quem é o dono, contratando um laranja, aí é o que o Dávila falou, você teve todos os problemas, né? Problemas de gestão, né? E provavelmente problemas de corrupção também, né? Ô, Luiz Felipe Dávila, você acha que esses contratos sem transparência, essas possíveis pinceladas de corrupção nessa história a tornam ainda mais crítica e revoltante? Com certeza. Aliás, eu não duvidaria se fizer uma busca na linha do comando desse laranja, se não vai cair no crime organizado construindo um presídio. Nossa, não, mas é verdade. O jeito que a coisa é... série, né? Não aparece o dono. Mas não é difícil de acreditar mesmo. Não é? É uma coisa absurda. É totalmente absurdo. Você pegar a linha de comando disso, vai ver que lá atrás, lá na última instância, tem alguém ligado a uma organização criminosa. Porque é inacreditável o que vem acontecendo. Fala, Segré. No começo... Piperno e Segré se manifestaram. Vai lá, Piperno. No começo dessa semana, o jornal O Estado de São Paulo publicou lá uma reportagem de que há suspeitas de que empresas ligadas ao PCC
Tenham contratos de mais de 800 milhões de reais com a Prefeitura de São Paulo. Sim. E assim, não é que o prefeito foi lá e assinou. Alguém, o assessor, assim, você começa a puxar um nó, você não sabe onde vai parar. Então, isso não seria, para mim, uma grande surpresa e não seria, obviamente, nenhuma novidade se tratando de Brasil. Mas não deixa de ser inaceitável, porque a gente está falando de um processo que deveria ser extremamente rígido, né? Quando a gente fala da contratação, de uma licitação, a gente está falando de um processo extremamente burocrático, que muitas vezes é burlado. Agora, você entender que justamente a construção de algo possa levar a esse tipo de irregularidade, não tem como a gente também não se impressionar, porque se a gente começa a normalizar demais, a situação acaba acontecendo cada vez mais. Gustavo Segré. Não podemos aceitar como que isso seja uma coisa comum, impermissível. Não devemos aceitar isso. A dúvida é, será que essa empresa somente fez alguma obra em Mossoró? Será que não fez obras em outro lugar? Cadê o controle da Secretaria de Direito, não sei como se chama, de Legal e Técnica, Secretaria Legal e Técnica, que verifica os contratos de quem vai assinar? Quando você vai assinar um contrato, estamos falando, por exemplo, educação, saúde. Alguém vai fornecer, por exemplo, oxigênio para um hospital e a empresa não é idônea para isso? Não pode, tem que ter um controle. Estamos falando do Estado. O Estado tem um monopólio da segurança. E tem uma participação fundamental para que essa segurança não seja somente das portas do presídio para fora, cuidando as pessoas. Não, tem que ser da porta do presídio para dentro para cuidar os bandidos que não saiam. É a metodologia, assim funciona. E, por exemplo, complementando o que mencionou Piperno, saiu outro dia uma matéria que o transporte de Campinas tem vínculo, segundo parecia, com empresas ligadas também ao narcotráfico. Então você fala, peraí, não dá para tomar um ônibus, não dá para ficar tranquilo pela segurança dentro do presídio, e isso são empresas que existem, tem um CNPJ que existe. E isso revela aquele diagnóstico que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos de cada vez mais o crime organizado tomar conta de serviços essenciais, de postos políticos e em outras organizações, exatamente para controlar tudo aquilo que é essencial para a população. Você levantou a mão, hein, Alangani? Não, é exatamente isso, Evandro. Ou seja, aquela hipótese que a gente discutia anteriormente, de que o crime organizado ele tem pretensões em colocar gente no Congresso Nacional, no Poder Judiciário e no Executivo, quer dizer, isso é um indício muito forte que essa hipótese ela já está se materializando. Quer dizer, o crime organizado talvez já esteja infiltrado no Poder Executivo, né? Aí no caso no Ministério da Justiça, quer dizer, direcionando a manutenção de um presídio para facilitar a fuga. Quer dizer, é absolutamente grave, isso precisa de uma investigação muito rigorosa. É mais importante isso, essa resposta para a sociedade, do que a própria captura, evidentemente, que também é importante, dos dois fugitivos. Né? O que foi, Fábio Piperno? Olha, nessa questão da segurança, aconteceu algo que também chamou a atenção, por exemplo, do governo de São Paulo agora, nessa semana. Foram trocados aí de postos de comando quase 40 coronéis, né? Então, há, assim, versões, suspeitas, por fato de que essa troca tenha ocorrido em massa. E o governador, enfim, o secretário Derrite, tem lá as justificativas deles, as razões deles. E é evidente também que muita gente desconfia de que há algo mais no entorno disso, porque não é comum uma administração pública trocar tanta gente assim da cúpula da polícia. São coronéis, dezenas de coronéis que de uma tacada só acabaram perdendo aí os seus postos. Fala, Gustavo Segré. Bom, quando se trata de segurança, tudo deve ser muito mais transparente que corriqueiramente, porque primeiro que o recurso público deveria ser bem organizado, bem administrado e auditado. E a transparência, inclusive, permitir que qualquer âmbito do Estado tenha a possibilidade de verificar e não somente ficar num contrato assinado pelo Luiz Felipe Dávila que contrata o Gustavo Segré. Não, tem que ter alguém no meio que verifique que esse vínculo seja um vínculo sadio, seja um vínculo legal e que não tenha nenhum vício, nem de corrupção, nem de erros, como por exemplo esse. Um laranja ser dono de uma empresa que faz uma obra ou que fornece produtos para um
precisa de segurança máxima. É absurdo por onde a gente olha. Fala, Dávila. Não há dúvida, é um absurdo total. E para ver como esse crime está infiltrado, o crime organizado, duas coisas. Primeiro é isso que você mesmo mencionou, Evandro. Começa a entrar em atividades legais. Então, começa a entrar em licitação de transporte público, construção de presídio, até mesmo merenda. Eles começam a entrar em tudo que é lugar. Então, um dos problemas gravíssimos que está acontecendo aqui em São Paulo e que eu tenho certeza que a Secretaria de Segurança, o DERIT, estão olhando com uma lupa, é o crescimento exponencial da exportação de cocaína no Porto de Santos. Aliás, onde está ocorrendo esses grandes problemas, esse confronto com a polícia, é justamente em Santos. Assim, é o crime organizado se aparelhando do Porto, que é muito mais lucrativo, corre muito menos risco do que você ficar explodindo caixa eletrônico, sequestrando, etc. Então, sim, tem um problema gravíssimo acontecendo. E, como eu disse, este não é um problema que apenas o secretário de Segurança do Estado de São Paulo pode resolver. Esse é um problema que nós precisamos de uma política nacional de combate ao crime organizado. Não dá para jogar tudo isso nas costas de uma polícia estadual.